Um vídeo para falar sobre a queda do morcego. Caramba, cara, não é que caiu mesmo. Tá louco, bicho. É a queda do morcego mesmo. Muito bem, pessoas, vamos então falar de A Queda do Morcego e essa versão bacanuda da Panini, né? Essa Bíblia, né? Amigo nosso Leandro chamou de Primeiro Testamento, esse negócio tão grande que é, realmente. Então vamos falar um pouquinho dela. Por quê? Né? Essa aqui, vocês, a maioria já deve conhecer essa história da queda do morcego, que o Bane vai lá e quebra o Batman, né? Tudo mais. Isso não é nenhuma novidade. Mas essa edição em particular, ela tem algumas polêmicas que eu gostaria de discutir com vocês. Né? Não é assim nada demais, tá? Mas é umas polemiquinhas legal. Né? A começar pela história, que é do morcego, né? Bane foi um personagem que foi criado para essa história e ele foi, né, na onda de outras coisas que estavam acontecendo na DC naquela época, em 93, puxados por essa aqui, né, que é uma historinha bastante clássica, que é a morte do Super-Homem, que eu tenho o meu formatinho, não vou tirar ele do plástico, senão ele vira uma poeira cósmica, né? E aqui ela foi lançada 2 anos depois. Porque, por incrível que pareça, foi o tempo que levou para ela ser escrita por completo. Começou em 93 essa história lá nos Estados Unidos e demorou 2 anos, cara. É um negócio muito longo. Então, tivemos uma série de histórias na revista do Batman e na Liga da Justiça e Batman, e o negócio não acabava nunca, né? Foram coisas de, se eu não me engano, foram mais de 30 edições de formatinho. Eu tenho a grande maioria, eu tenho uns buracos nela, mas tudo bem. E aí, então, depois de muito tempo, a Panini lançou uma vez, ninguém deu muita bola. Depois a Eagle Moss parece que está lançando também um outro formato. E esse aqui é um formato baseado numa edição norte-americana em 3 volumes. Isso aqui tem 640 páginas. Se vocês quiserem assistir um vídeo bem legal sobre esses formatos, o Fábio do Caverna do Morcego ele fez um vídeo dizendo que o total da história tem mais de 2.000 páginas, é um negócio absurdo. E esses aqui da Panini vão ter cerca de 1.800. Ou seja, já limaram um monte de coisa. Por um lado é bom, por outro é ruim, porque né, o que eles vão limar eu não sei. Mas aqui eles já limaram um negócio que logo no começo não me agrada muito. Que é o quê? Para você entender isso aqui, esse começo, né, eu vou falar só dessa parte aqui que eu só li até aqui. Né? Para você entender, você precisa conhecer alguns personagens que aparecem aqui. E um dos principais é o Azrael. Né? Ele é o personagem que toma o lugar do Batman e não tem o prelúdio dele aqui, para você começar entendido. Por que a Panini não pôs? Eu não sei. Óbvio, porque na norte-americana não tinha. Por que os norte-americanos não colocaram? Também não sei, né? Mas faltou isso. Porque tem o prelúdio do Bane. Então começa com a história de como surgiu o Bane. Né? Quando você lê esse negócio aqui, você começa a entender o porquê que o terceiro filme do Batman, do Christopher Nolan, deu errado. Tá? Porque ele estava se baseando nesse negócio aqui e o Heath Ledger morreu. Tá? Mas beleza. Aí você tem uma série de histórias, né? E essas histórias são algumas complementares e tem umas partes da queda do morcego. Cara, quando você pega um negócio desse tamanho, e assim, a história é legal, gente. Sabe por quê? Porque você pega um personagem que nunca tinha sido derrotado de tal maneira e você cria uma história onde vai aparecer um cara que é tão inteligente quanto, tão forte quanto o Batman, e o cara é estratégico. Ele é estratégico. O Bane, ele espera o Batman se cansar depois de um monte de evento que acontece aqui, e ele vai lá e literalmente quebra o cara. Até aí todo mundo já sabe que isso aconteceu. Não estou dando nenhum spoiler. Mas a estratégia do Bane, essa história é muito legal. Porém,
uf, a volta que os caras dão pra contar isso é tipo muito longa, cara, extremamente cansativa. E falando de uma história que foi escrita em 93, começou em 93, e parece que eu tô lendo uma história dos anos 70 do Batman, por conta de desenho e por conta de diálogo e tal, é um negócio extremamente cansativo. É ruim? Não, não é ruim, mas é longo. É, você demora. Eu normalmente que gosto de ler um negócio numa tacada só, isso aqui eu levei acho que uns 4 dias para eu ler. Aí vamos lá. Vocês lembram daquele truque da lista telefônica, que você rasgava uma lista telefônica sem fazer muito esforço? Nunca consegui fazer aquilo, mas eu já vi gente fazendo na minha frente. Cara, se você pegar isso aqui e cortar ele pela metade, você não vai ficar perdido. Tá? A verdade é essa. Por quê? Uma das histórias que compõe aqui é o Bane é, escancarando o Arkham e liberando um monte de vilão. Só que todas essas histórias secundárias, onde o Batman está mostrando o cansaço, elas poderiam ser ou enxutas, ou bem reduzidas, ou não estarem ali, simplesmente serem mencionadas na história principal, sabe? E porque como eu disse, é tipo ela parece cansativa porque é muita explicação ali, tá? Então se você pegar somente as histórias da, da, da regular, sem pegar as paralelas, você não ia ficar perdido. Mas eles esqueceram do mais importante nesse aqui, colocar a história do Azrael. Só isso. Se tivessem colocado a história do Azrael e tirado uma do Duas Caras e uma do Espantalho e mais algumas aqui que também não precisava ter, manja, isso aqui caía para 300 páginas e tava bom demais, tá? Mas uma coisa que a Panini acertou foi em ter lançado isso aqui em capa cartão, porque um capa dura disso aqui, o problema não seria nem o preço, é que é extremamente chato de ler. Porque você fica com esse aqui não, ele é bem maleável, então ele é mais fácil de ler. Porque ele é pesado pra caramba, cara. É bem pesado. Mas enfim. Aí você tem então reduzido 50% disso aqui, que daria para você ler tranquilamente, né? E faltando essa parte da história do Azrael, então você consegue aí já ter um ponto de vista um pouquinho melhor. Aí a Panini fez uma caquinha. Aqui no final ela fez uma caquinha. Pô, típico da Panini, né? Mas porra, cara, você tem aqui umas capas. Essas capas, elas são as capas do da norte-americana, se eu não me engano, de alguma edição da norte-americana. E cara, todos os desenhos são do Deodato. As capas são do Deodato, tá? Aqui está assinado que foi feita pelo Kelly Jones. E assim, seria chato se eles colocassem que foi do Kelly Jones se não tivesse nenhuma assinatura. Porém, a assinatura do Deodato aqui tá gigante, cara. E eles colocaram aqui, ó. Capa de encadernado de Batman parte 2 por Kelly Jones. E não é do Kelly Jones, cara. É do Deodato, velho. Porra. Porra, Panini. Brincadeira, hein? Mas o que que acontece então? Agora nós vamos ter que esperar os outros dois volumes que se tratam. Esse aqui é o A Queda do Morcego. Ainda tem a Cruzada e ainda tem a Night Quest, que eu não lembro como é que é o nome em português. Mas são as outras partes onde o Azrael passa a ser o Batman e aonde o Batman volta para tirar o Azrael de lá da parada toda. Eu vou pegar, obviamente, porque eu não lembro da história e eu quero terminar de ler ela por completo, porque eu tinha um monte de buraco e, assim, dizer que eu li isso aqui e mais um pouco é até, de repente, exagero da minha parte, mas eu acho que eu li tudo. Mas eu não lembro, eu li há muito tempo, eu era moleque, eu era bem moleque. Eu tinha 12 anos. Não, nem isso, tinha 11. 90, não, 95. 11 eu tinha no Superman. Eu tinha mais, tinha 13, vai, nossa, muitos anos a mais.
Então eu vou pegar. Vale a pena, mas lembrem-se que ela é uma escrita muito antiga, é uma história que vai cansar, então você vai ter que ler ela aos poucos e é bom que você se lembre de tudo que aconteceu, mas 50%, tá? Não precisa de muito mais que isso. Beleza, meu povo? É isso, só queria fazer um videozinho rápido para vocês, então eu espero que vocês tenham gostado e eu volto aqui com mais vídeos sobre quadrinhos depois para vocês acompanharem, beleza? Eu fiz esse vídeo porque muita gente lá no Instagram pediu para que eu fizesse um vídeo, então tá aí. Muito obrigado a todos vocês que comentaram lá no post sobre a queda do morcego. Então tá aqui o meu videozinho rápido para vocês. Abraço, meu povo, até mais!